Fiquei muito curioso hoje, porque quando a gente fala desse lance de franquias, de escala, é muito subjetivo. Cada empresa, cada segmento tem um desafio peculiar. E o que mais me chamou a atenção não é o resultado em si, mas eu fico assim, cara, o que será que precisa ter? O que será que precisa passar para aprender a chegar nessa proporção, né? Então, antes de você falar dos seus resultados, eu queria conhecer mais um pouco do Oséias, de onde veio, o que que fez, como foi esse processo de chegar até aqui hoje. Foi o princípio que você me ensinou quando eu cheguei aqui. Falar sobre o fogo. Humildade. Uau. O empreendedorismo é com humildade. Ninguém aprende nada com soberba. Nas escrituras sagradas diz assim que Paulo, que era um doutor da lei da época, ele foi criado aos pés de Gamaliel, que era um professor dele, era um líder superior. Quer dizer, aos pés. Por quê? Ninguém aprende olhando para um professor de cima para baixo. Alguém, para aprender, ele tem que se posicionar de forma a olhar daqui para lá. Você tem que ser humilde para que você possa aprender algo com alguém. Então, o princípio do você iniciar o mundo do empreendedorismo é você entender que você precisa aprender e aprender muito. E aprender constantemente, até o último fôlego de vida. Uau. E aí, quem que foi esse professor na sua vida? A vida. A vida. Hoje eu tenho, alguém pergunta, as pessoas me perguntam, Zéias, quem são as pessoas que te inspiraram? Como eu, quando me formei em administração, lá em 94, 95, falar em administração nessa época era muito remoto, era muito sem, não tinha peso, não tinha relevância no Brasil. Então você tinha que se tornar um autodidata realmente, você tinha que ler, você tinha que pesquisar. E eu me tornei aos 17, 20 anos ali, um estudioso de 4 horas e meia dia, mais ou menos. Isso depois caiu para uma média de 2 horas e meia, até hoje eu estudo ainda 1 hora e meia diariamente. Então eu li muitos livros, estudei a mente de muitos empreendedores, de muitos feitores, homens que realizaram algo realmente, que criaram métodos específicos. Porque você criar um método tradicional, convencional, não é simples. Agora, você criar um método da vida para você e você fazer as coisas acontecerem, dar certo, você aprende com grandes mestres. Então eu não tenho uma pessoa só, mas eu acredito que eu sou, de todas as minhas células do corpo, cada um é dono de uma célula. É uma soma de É uma pessoas soma de que... pessoas. Eu acho isso a parte mais bizarra, porque é o que a gente falou antes de começar, que hoje a internet ela te oferece muitas teorias bonitas, que quando chega na parte prática, a maioria delas não funciona, né? Então quando a gente conversa com pessoas que fizeram na prática, a gente começa a entender um lado um pouco diferente do que os livros nos contam, né? Eu sou um leitor nato, assim, não porque eu gosto, porque eu vi que era o caminho mesmo. E o que você percebe na prática, por exemplo, que você não encontrou nos livros, mas que você viu na prática que algo que ninguém tinha te ensinado? Olha, existem encorajadores, certo? E existem pessoas que elas se tornam exemplo, né? É quando alguém se espelha em você. Uma pessoa, por exemplo, que não viveu aquilo, ela pode motivar alguém, ela pode energizar alguém, ela pode encorajar alguém. Mas você só consegue influenciar alguém quando realmente você fez algo. Porque alguém que influencia é alguém que pode estar de boca calada, mas ele está agindo. Eu olho as atitudes dele, os hábitos dele, aquilo me influencia. E existem pessoas que conseguem apenas encorajar. Encorajar é com palavras. E influenciar é com atitudes. Então, muitas vezes você vê alguém que está ensinando no palco, mas ele não tem propriedade daquilo. O que ele está falando é uma verdade. Não é uma mentira, é uma verdade. Mas ele não tem poder de influência. Ele tem poder de encorajamento. Que é diferente. Ele consegue encorajar as pessoas. Porém, ele só consegue influenciar alguém que realmente faz aquilo que ele está fazendo. E é uma coisa assim que eu me sinto muito confortável, tanto como escritor, como professor, como palestrante, é dizer, não faça apenas o que eu falo, faça o que eu faço. Muito obrigado, querida. E o exemplo, assim, o resultado ele é o maior exemplo que você pode dar, né? Quando você fala de não precisar falar, abrir a boca pra influenciar, eu acho que é justamente o lance de você gerar resultados, forjar resultados. Que é o lance de você conhecer a árvore pelos frutos que ela gera,
né? E aí quando a gente para pra pensar assim, quando a gente para pra olhar para as pessoas que geram esse tipo de resultado, a gente percebe muito ponto em comum, né? Então, das centenas de pessoas que sentam aqui, todas as pessoas tiveram algumas coisas que todas elas têm. Por exemplo, todas elas eram apaixonadas pelo aquilo que elas tiveram resultado acima da média. Todas elas tiveram alguém que acreditou nela em algum momento de forma prática.